Olá, muito bem-vindos. Estamos começando mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, nosso encontro diário, sempre às 10 da noite aqui na TV Oceano, com reprise durante a nossa programação, durante o dia, e com um compromisso de trazer para você sempre reflexões, informações e papos bem interessantes. Eu quero começar o programa de hoje falando de Olimpíada, né? Estamos aí vivendo todas as emoções do esporte e até dia 8 de agosto, nós vamos estar acompanhando o Brasil, torcendo pelos nossos atletas nas mais variadas modalidades. É um show de apresentação, entretenimento. O único problema é ficar curtindo a madrugada, né? Se estendendo aí, às vezes até 1, 2 horas da manhã, torcendo por um atleta brasileiro, e no outro dia a vida segue enquanto no Japão está todo mundo dormindo. Pois bem, brincadeiras à parte, a Olimpíada tem trazido também nos comentários, nas redes sociais, nas conversas, o assunto esporte e a importância do esporte como caminho de superação. Quantos casos de atletas medalhistas olímpicos ou não, a gente tem acompanhado aí pelas redes sociais e pelas mídias, histórias que são realmente casos incentivadores para que a gente olhe para o esporte com um olhar mais carinhoso. E às vezes não está tão longe da gente assim a possibilidade de transformar o esporte num caminho de inclusão e de crescimento e, por que não, de profissionalização. Eu estou falando do Barra Futebol Clube, que é um clube aqui de Balneário Camboriú, e a gente chamou o psicólogo do Barra para contar como é que funciona essa captação de atletas, como é que funciona a preparação para as competições e tudo que envolve um projeto social, sim, também, aqui de Balneário Camboriú, que é o Barra, que, aliás, é muito bem obrigada no campeonato, com meta de subir para a Série A do Catarinense num primeiro momento. Rafael, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer novamente estar aqui no teu programa, trazendo um assunto tão relevante que é a psicologia do esporte, aplicado à formação de atletas, visando o alto rendimento, visando atletas no cenário nacional e também internacional. O Barra, o time adulto, esse ano ainda não perdeu, nós estamos disputando a Série B do Campeonato Catarinense, estamos muito otimistas com a possibilidade de representar a cidade de Balneário Camboriú e a região do litoral norte catarinense na Série A no próximo ano. As competições com a base, nós já estamos bastante otimistas também, agora com a flexibilização das barreiras sanitárias, as competições tendem a voltar para o segundo semestre, e nós pretendemos colocar esses atletas do Sub-17 e, quem sabe, do Sub-15 também para a competição, representando o Balneário Camboriú e a região do litoral norte. Rafael Gustavo Diniz, você falou ali do Barra, nasceu em 2013, são 8 anos de história, e o Barra nasceu com que objetivo? Formação de atletas. Nós temos a representatividade da cidade de Balneário Camboriú no cenário catarinense, quem sabe no cenário nacional no futuro muito próximo, mas o foco principal do Barra nesse momento é formar atletas de alto rendimento. Para tanto, fizemos uma captação desses atletas em todo o território nacional, seguindo todos os princípios da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, da FIFA, Federação Internacional do Futebol, respeitando todo o código de ética do esporte e considerando o fato de trabalharmos com adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesse trabalho que começou lá atrás, a gente já tem grandes perspectivas a curto e médio prazo. Bom, ele nasce então com a formação de atletas e é uma iniciativa privada, é uma junção de empresários que viram no futebol, inclusive, um bom ponto de investimento, porque hoje os atletas, às vezes você descobre um menino no interior do Piauí, faz a formação e acaba tendo o passe desse atleta, vendendo. Isso também gera uma economia, um setor econômico bastante importante, que é o de compra e venda de atletas, né, Rafael? Perfeito. Mas sem esquecer que nós estamos trabalhando com adolescentes, com sonhos, com expectativas muitas vezes elevadas. Às vezes esse atleta, ele representa não só o futuro dele, mas toda uma cadeia, inclusive de familiares. E esse lado humanitário, sensível, social, e de suporte da psicologia, da pedagogia, da assistência social, também é muito forte. Então, nós temos um caráter, sim, de formação de atletas de alto rendimento, não tem um objetivo apenas de uma ONG, de uma filantropia. Existem bons trabalhos, trabalhos extremamente importantes, que olha primeiro para o social e depois para a formação do atleta,
e muitas vezes tem gratas surpresas, né? A Olimpíada tem mostrado isso, né? Eu sou um entusiasta, né, desses programas esportivos governamentais e não governamentais. O Barra, ele vem da iniciativa privada, sem esquecer tudo aquilo que também é parte fundamental da formação de um atleta, inclusive as suas habilidades de relacionamento interpessoal, né, de uma boa convivência. E temos também muito claro, se lá na frente o nosso futuro jogador não se tornar um jogador de alto rendimento na Europa, no Brasil ou na Ásia, que ele possa ser um bom médico, um bom dentista, um advogado, um pedagogo, um psicólogo, seja no esporte ou fora do esporte. E essa preocupação ela também está inserida dentro das nossas políticas, né, dentro do nosso estatuto do Barra Futebol Clube. Você trouxe aqui, né, de novo falando das Olimpíadas, a gente tem alguns casos muito emblemáticos. Recentemente aí a medalha de prata para o skate, né, que estreia nas Olimpíadas com a fadinha, né, a Raíssa, que tem uma história muito bacana. Ela era uma menina, ela ainda é uma menina de 13 anos, mas ela era uma criança ainda quando ela se tornou, ganhou esse nome de fadinha, porque ela fez uma campanha nas redes sociais vestida de fadinha, fazendo uma vaquinha online para conseguir participar de um campeonato aqui em Santa Catarina, inclusive, do qual ela sagrou-se campeã. Se não me engano, tinha 6, 7 anos de idade, já era apaixonada por skate, e com isso foi evoluindo, saltou lá de 600 mil seguidores para quase 6 milhões de seguidores aí, ali nos dias que se seguiram à conquista da medalha de prata, e de fato isso vai implicar numa garantia para ela e para a família, em patrocínios e uma série de outras vantagens. Uma coisa que a gente também não sabia e ficou sabendo, entrevistando o Rodrigo, que é o nosso competidor do atletismo e que é natural de Itajaí, é catarinense, que quando um atleta que representa o Brasil ganha uma medalha, torna-se um medalhista olímpico, ele passa a ganhar uma bolsa de esporte pelos próximos 4 anos, né, para o ciclo da próxima Olimpíada, em torno de 3, 4 mil, dependendo do atleta, enfim, e que garante a ele pelo menos o sustento, né, para que ele possa realmente se dedicar ao esporte. Então essas, como você falou, essas iniciativas governamentais e não governamentais acabam abrindo o horizonte, tirando esses meninos de outras armadilhas da vida, né, de drogas e da própria falta de perspectiva que o jovem vem enfrentando hoje em dia, né, Rafael? Perfeito. O meu trabalho é muito facilitado. Eu sempre costumo dizer isso. Quando trabalha com atleta, cabeça de atleta mesmo, muito precocemente, mesmo falando de adolescente, tem uma disciplina que muitas vezes nós não encontramos em adolescentes da mesma idade. Então, essa capacidade, né, de se organizar e essa maturidade, o desenvolvimento de resiliência, isso está muito relacionado à disciplina que o esporte proporciona. Começa o programa de uma forma muito bela, né, citando a Olimpíada e todo esse espírito olímpico, tudo aquilo que está sendo feito de uma maneira muito profissional em termos de cobertura e mesmo de esportes não tão populares aqui no Brasil, que a população senta e assiste, né? Mas nós precisamos compreender que um atleta, ele não chega na Olimpíada ou numa Copa do Mundo num ciclo de 1 ano, de 2 anos ou de alguns meses, né? É uma vida de preparação, é uma vida que muitas vezes ele tem que vender o almoço para comprar a janta, tem que fazer campanhas das mais diferentes, famílias, né, que fazem rifas. E é muito importante que nesse momento em que a gente se encanta com a Olimpíada ou numa Copa do Mundo, que o poder público, que a iniciativa privada também tem uma sensibilidade de pensar em ciclos que começam de forma muito precoce, né? Hoje, no esporte de alto rendimento, um atleta, para ele ter uma formação sólida e ser competitivo, ele já nasce na infância, no começo da adolescência, né? Mas muitas vezes nós queremos só o resultado. Nós queremos a medalha de ouro, nós queremos a medalha de prata, nós queremos a Copa do Mundo, mas tudo aquilo que acontece na formação desse atleta, muitas vezes é negligenciado por N setores da nossa sociedade. E ter, né, a psicologia do esporte, né, ter a pedagogia do esporte dentro dessa formação de atleta passa a ser necessidade, tal como ter um fisiologista, um médico, um nutricionista, um bom preparador físico para preparar esse atleta para chegar numa competição de alto rendimento e alcançar, né, o título ou pelo menos bons resultados
do qual ele representa um país, uma cidade ou um clube. A gente vê atletas de excelente rendimento, tem a menina da ginástica olímpica, que era a grande favorita, e por questões, inclusive, psicológicas, se negou a fazer a prova individual, está tendo crises, vê demônios, enfim. A gente vê como é importante essa preparação psicológica para carregar nos ombros o peso de representar um país, a expectativa de ganhar uma medalha olímpica e, inclusive, de lidar com a frustração de quando isso não acontece. E uma frustração que não é só dela, né? Então, a pressão que é colocado no ombro de um atleta, né? Não importa se ele tem 30 anos ou se ele tem 17 anos ou 13, como o caso da Fadinha, né? Essa pressão é uma pressão que muitas vezes ela vem de maneira ingênua, ela não tem um caráter perverso, muitas vezes acontece por parte dos familiares, né? Que abrem mão de muito para que aquele atleta possa se dedicar única e exclusivamente ao esporte, né? Que ele não abandone o esporte para começar a trabalhar muitas vezes em subempregos para poder contribuir com a renda da família. Nem sempre a bolsa atleta ela é repassada na data que era prevista. Então, todas essas mazelas, né, vão impactar a saúde mental desse atleta e o rendimento. E no esporte, ou numa competição entre o pódio e ficar fora dele, não estou nem dizendo a medalha de ouro, mas o pódio e ficar fora dele, às vezes é uma fração de segundo, é milésimo, de tornar um herói olímpico e colocá-lo, né, numa condição, né, de um anônimo nos próximos meses, né? Então, essa diferença exige toda uma preparação também estrutural e psicológica para o atleta de alto rendimento. Rafael, voltando ao Barra, né? Você falou que vocês fizeram aí desde 2013, quando ele nasceu com o intuito de ser um clube formador, né, de atletas, e vocês fizeram uma captação no Brasil inteiro. Primeiro, como é que se deu essa capacitação, esses testes, essas peneiras, né, Brasil afora? Quantos atletas vocês selecionaram e o que esse atleta selecionado vive na sua realidade em termos de alojamento, porque se veio de outro lugar, alimentação, o que envolve essa rotina? Primeiro, como foi essa peneira? Perfeito. Na verdade, essa peneira ela acontece constantemente. Então, hoje nós temos no Brasil profissionais que têm formações, que ficam monitorando atletas, acompanhando em competições, inclusive escolares, competições, né, onde estão escolinhas de futebol, né, que tem um caráter mais social. Os famosos olheiros. Os olheiros, né? Então, nós temos no Brasil, né, esses profissionais, alguns deles que ficam viajando e buscando por potenciais atletas. Esses atletas, eles chegam a Balneário Camboriú, né, eles vêm para uma semana, 2, 3 semanas de testes, né, com todo o consentimento da família, com todo, né, o setor jurídico do Barra, né, monitorando. Nós estamos trabalhando com atletas, alguns inclusive, né, com uma família de uma extrema vulnerabilidade, outras com famílias um pouco mais estruturadas, inclusive do ponto de vista econômico. Esse atleta ele chega a Balneário Camboriú, seja via aeroporto de Navegantes, quando ele chegou ali, vai um profissional do Barra, um funcionário recepcioná-lo, traz para o alojamento. Nós temos um alojamento aqui na cidade de Balneário Camboriú que hoje tem aproximadamente 50 atletas, divididos em 2 categorias, sub-15 e sub-17, onde tem monitores profissionais 24 horas, refeições, né, previamente estabelecidas, com acompanhamento nutricional desses atletas. Eles passam a ser uma responsabilidade em termos de cuidado do clube, tendo, né, gerente da base, tendo psicólogo que faz todo um acompanhamento, inclusive de adaptação, né, de desenvolvimento. E aí um dos meus trabalhos, né, também trabalhar valores, comportamentos como de higiene, autocuidado, tomada de decisões, desenvolvimento de liderança, relacionamento interpessoal, junto com a preparação física, junto com a fisiologia, para desenvolvimento desse atleta. Eles são regularmente matriculados em escolas da rede pública aqui de Balneário Camboriú, do qual a parceria, né, com o município, com o estado, é muito facilitado. Então, esse menino que ele chega de qualquer região do país,
A partir do momento que ele é aprovado, né, ele já é automaticamente matriculado em uma escola. Você falou ali que hoje vocês têm 50 atletas. Eles são de que idade a que idade e vêm de que partes do país, por exemplo? A partir de 14 anos, porque nós temos que respeitar, né, todos os protocolos de CBF e FIFA, né, de tudo quanto é canto do Brasil. Então, nós temos atletas do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, é bem diversificado. Então, é um encontro também de culturas, de costumes. Eles aprendem muito com isso também. E acaba sendo uma grande família, né? Então, a gente, às vezes, tem que mediar situações de conflitos que acabam acontecendo, né? Da mesma forma que eu tenho 2 irmãs. Então, se eu lembro lá na minha adolescência, né, várias vezes a minha mãe teve que intervir em alguns conflitos entre eu e a Rúbia. Imagina 50 irmãos. Imagina 50. Mas eles também se protegem muito. Então, há uma carência. Então, às vezes, vou pegar alguns exemplos, né? Tem um menino que não tem celular, mas a saudade bate. E aí, um outro menino tem todos os números de celular já salvo no WhatsApp, e esse menino diz o seguinte, ó, das 8 da noite às 9, o meu celular é teu, então fica à vontade para falar com a tua mãe, com o teu pai, com a tua avó. Então também há uma comunhão, uma boa relação, porque todos estão em busca do mesmo sonho. Então há às vezes situações que eu tive que mediar, por exemplo, né? De alguém que emprestou uma bermuda para ir para a escola e depois a bermuda estava suja, e aí agora o dono da bermuda queria usar a bermuda e a bermuda estava lá para ser higienizada, lavada na rouparia. Ele tem que ir lá conversar. Então essas situações acontecem, né? Mas com a presença de monitores, com a presença, né, de profissionais que zelam, né, pela integridade desses atletas, a gente teve, infelizmente, né, algo irreparável acontecendo num clube, né, internacional, que é o Flamengo, né? Uma grande tragédia. O incêndio do CT do Flamengo. Então, assim, a partir disso, houve também uma maior fiscalização por parte do Ministério Público, Conselho Tutelar, né? Então, nós recebemos, né, esses agentes de proteção à criança e ao adolescente, e sempre que eles vão, o elogio é constante, assim, né? Porque nós temos uma estrutura aqui em Balneário Camboriú, e é legal que toda a comunidade que assiste o programa saiba, né? Que é uma estrutura, muitas vezes, se comparar com clubes, né, sem citar nomes, no cenário nacional, nós estamos muito à frente, mas muito à frente mesmo. Então, quando empresários, quando olheiros, né, vêm conhecer a estrutura, os familiares, eles ficam muito encantados. Os meninos que já passaram por outros clubes no cenário nacional, eles fazem essa comparação, que é uma comparação inevitável, né? E o elogio é constante, seja por parte física, né, de alojamento, de cama, da parte de alimentação, nutricional, da própria relação entre os monitores e staff, e equipe, né, da comissão técnica com esses atletas, bem como os familiares, né? Então, familiar liga, né, com saudade, querendo ver, né, fazer uma visita, a gente tenta facilitar o máximo possível. Há situações, muitas vezes, financeiras que nós acabamos mediando para a vinda desse familiar até o clube, porque sabemos que estamos trabalhando com adolescentes que, além de atletas, são adolescentes. Bom, e você me falou ali de alguns atletas, inclusive, em situação de vulnerabilidade, né? Ou seja, com famílias não tão estruturadas. A gente está falando de gente que não teria condição de ter uma alimentação adequada? Certamente, né? E isso é muito nítido no nosso dia a dia, né? Nós temos atletas que, infelizmente, com grande dor no coração, né? É difícil admitir isso, né? Mas nós temos atletas que tinham uma única refeição no dia, na escola, a merenda, né? E hoje, 5 refeições, né? Então, não falo isso para dizer, bom, enaltecer o clube, né? Isso muito mais com básico, tristeza, né? por ser uma realidade social. E esses atletas, eles acabam encontrando uma condição que muitas vezes seus familiares não têm, né? Porque ele está aqui, mas o irmão está lá na cidade de origem dele. E trabalhar com isso também é muito importante, porque há uma preocupação de não ser dispensado, né? De repente ter uma lesão e precocemente interromper uma carreira.
Então, muitas pessoas dependem deles e eles trazem uma responsabilidade aos 14, 15 anos que muitos adultos, na vida acontecendo, às vezes ainda não adquiriram. Então, são atletas muito maduros para a idade, com toda absoluta certeza, enquanto psicólogo do esporte eu posso afirmar isso, mas que essa maturidade, ela também tem um grande preço, a pressão que cada um deles traz. E às vezes uma maturidade que chegou cedo demais ou antecipadamente, justamente porque foi talhada na dor, né, Rafael? Na necessidade de ter que às vezes assumir responsabilidades dentro de uma estrutura familiar que não deveria pertencer a um adolescente de 14, 15, 16 anos. Muito intenso, né? Muito intenso. E o cuidado de toda essa pressão não gerar um burnout, né? E até mesmo uma própria desistência, ou casos, né? Quantos atletas de alto rendimento, atletas que já passaram por seleções de clube, atletas que chegaram a patamar, né, que poucos alcançaram, não só no futebol, mas em outros esportes, e que chegaram muito precocemente, antes dos 30 anos, com uma depressão, ou dependente, né, de alguma substância psicoativa, álcool, cocaína e outras drogas, né, porque chegou em um limite que aquilo já cansou, aquilo gerou um burnout de tal maneira, e com conflitos, inclusive, né, na vida social, na vida familiar dele, irreparável, né? Então, essa preocupação também é uma preocupação do Barra, né, de preparar esse atleta não só para o período que ele está conosco, mas depois, para a vida, né? Na vida profissional dele, em outros clubes, né, em outros países, né? E eles aprendem a lidar muito com isso, né? Eles estão aqui vindo de Minas Gerais, vindo do Espírito Santo, vindo do Maranhão, e já tem que lidar com a saudade. E aí a gente trabalha. Mas, no futuro, talvez tu vá para a Alemanha, talvez tu vá para Portugal, talvez tu vá para a Ásia, para alguns países mais distantes, tu vai, além da saudade, ter que lidar com o idioma, com a cultura local, né? Então, essa adaptação em Balneário Camboriú tende até a ser um pouco mais facilitada por tudo aquilo que a cidade oferece. Em lazer, é a praia, né, a rotina, mas a gente prepara para o futuro. E ainda, né, não posso deixar de falar, a gente quebra também com um pouquinho da pressão do esporte. Atleta quer campo, atleta quer piscina, atleta quer estar competindo. Só que nós também, dentro da nossa programação, recentemente, já com a pandemia, né, enfraquecida, né, longe de terminar, ou aliás, talvez mais próximo do que nunca, né, olhando de uma forma mais otimista, recentemente nós fizemos uma proposta de enganá-los, né, vou colocar aqui entre aspas. Eles almoçam ao meio-dia e eles, a partir do almoço, eles sobem para o quarto, se preparam, 1h da tarde eles saem e vão para o centro de treinamento, né? E na nossa programação, inclusive na programação passada durante a semana, era isso o proposto. A 1h, daí eles vêm de chinelo, né? Tem toda uma flexibilidade em relação a isso, mas nesse dia a gente pediu que eles estivessem de tênis e que eles colocassem, inclusive, um agasalho, né? Porque poderia estar um pouquinho frio. Alguns não entenderam, né? Quando nós entramos no ônibus e já a caminho de um CT que não era o CT, nós falamos que aquele dia não ia ter treino e que nós estávamos indo para o cinema. E claro, para muitos pode parecer algo, pô, mas e ao cinema, né? Eu vou ao cinema quando eu quero, né? E tá tudo certo. Mas para muitos daqueles meninos foi a primeira vez na vida que eles foram ao cinema. E talvez foi o único de um núcleo familiar a ir ao cinema. Então, a gente também não olha só para o rendimento. Essa é parte do nosso trabalho, essa é parte do desenvolvimento de um atleta de alto rendimento. Mas também olhar para essas experiências, né? Com a pandemia, nós ficamos impossibilitados de algumas ações de cunho comunitário, né, de algumas participações, né, de levá-los a algum local, né, para respeitar todos os protocolos que a pandemia nos impôs. Mas são experiências como essas também que a gente acaba pensando para quebrar um pouquinho essa rotina. Gente, eu estou conversando aqui hoje com o professor Rafael Gustavo Diniz, ele que é psicólogo da área do esporte, psicólogo do Barra Futebol Clube, que tem formado aí atletas de base
no futebol, e que no próximo bloco volta contando para a gente, afinal de contas, quanto precisa para ter uma estrutura dessa e de onde vem a captação, e será que eles já conseguiram emplacar atletas em grandes times? Como é que está essa história? Volto daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o nosso Papo Reto de hoje, recebendo o professor Rafael Gustavo Diniz, ele que é psicólogo do Barra Futebol Clube, que aliás vem fazendo uma belíssima campanha e tem como foco esse ano subir para a Série A do Campeonato Catarinense, mas que nasceu lá em 2013 com o objetivo de formação de atletas. Então eles fizeram captação, fazem constantemente captação no Brasil inteiro e tem um CT, uma área de treinamento e uma estrutura para receber esses atletas que vai desde alojamento para 50 atletas. Afinal de contas, Rafael, quanto custa isso? Porque a gente falou aqui no outro bloco de 5 refeições por dia, cama, roupa lavada, literalmente, né? Todos esses profissionais envolvidos, você na parte da psicologia, fisiologia, imagino que tenha nutricionistas, fisioterapeutas, médicos envolvidos. Quanto custa manter esse clube? Eu vou inverter. Eu diria que é um investimento, né? Então a gente é um investimento alto, muito alto. Eu não conseguiria, dentro da minha função, nem sequer trazer uma cifra propriamente dita, mas é um investimento alto com a possibilidade de retornos, evidentemente. Todos esses profissionais que tu citou são profissionais com formação específica, então, inclusive com passagens em clubes internacionais, outros no cenário nacional. É o nosso preparador físico da base. Antes de chegar a Balneário Camboriú, ele era preparador físico da base do Palmeiras, em São Paulo. Nós temos o Fred, nós temos o Henrique, com experiência na França, na Austrália. O Thiago, preparador de goleiro, com experiência em diversos clubes aqui no Brasil. E o Adam, que é um dos nossos treinadores, é alemão, então é alguém que veio da Alemanha para trabalhar com a base. Então são profissionais com mestrado, com especializações na área do esporte. Então é um investimento alto, bastante alto, mas também feito com muita responsabilidade, no sentido de que isso não vire de fato um custo. Então toda a direção do clube, na figura do presidente do Beni, que até inclusive indico a passagem dele por aqui, tem visto com muita responsabilidade fiscal, com muita responsabilidade administrativa, até para não ser um projeto de curto prazo. A gente tem experiências no Brasil afora, de boas ideias, até ideias genuínas, mas que acabaram se perdendo por uma má gestão, por uma administração dos recursos, sejam eles privados ou até mesmo públicos. Então é um investimento alto, repito, não conseguiria nem mas que hoje não tem participação pública. Não tem participação pública, Então ele é todo da iniciativa privada, com vários agentes, que visam a formação desse atleta para, claro, ter uma rentabilidade futura. Sabemos também que sim, nem todos esses 50 atletas vão chegar ao alto rendimento, da mesma forma que todo e qualquer clube que tem um caráter de formação de atleta tem essa consciência, e não só por incompetência na formação, há múltiplas variáveis, inclusive fisiológicas. Quando a gente fala de esporte de alto rendimento, na própria literatura traz, esporte de alto rendimento, ele não é saudável na íntegra, Então, o esporte de alto rendimento, ele acaba trazendo um estresse de lesão, um estresse para o corpo, envelhecimento precoce, cirurgias, procedimentos de intervenções médicas, de certa forma, bastante invasivas. A medicina do esporte se especializou de uma tal maneira,
que hoje nós temos médicos do esporte de alto rendimento. Não vamos longe, né? Quem não lembra daquela imagem do Ronaldo, com o deslocamento da patela, que a gente via na imagem o joelho saindo do lugar, e esse menino voltou. Volta e é campeão mundial em 2002, e aí decidindo. entra num campo de novo, a gente, né, não consegue imaginar isso num jogo de ferino, alguém que tem um deslocamento de patela ou tem uma lesão, às vezes, de coxa e tal, não volta mais, né? Então, assim, realmente é porque tem uma infraestrutura que dá esse suporte, né? Mas há condições, às vezes, que mesmo com toda essa estrutura, algo acaba se perdendo, né? Por explicações científicas, por algumas explicações, e até pela de casualidade, né, Rafael? Até pelo Imagina a quantidade, os milhões, né, de adolescentes que neste momento sonham se tornar um jogador de alto rendimento, um jogador de sucesso. E do quanto eles têm que abrir mão, né? Então, assim, aquilo que nós falávamos no bloco anterior, né? Há um custo ou um investimento que é muito pessoal também, né? Então, eles estão privados de estar com os pais deles, eles estão privados de estar com as namoradas que eles têm já nessa fase de idade, eles são cobrados a ter uma responsabilidade, inclusive, na escola. Então, nós temos o Roger e o Rômulo, né, que são dois profissionais muito envolvidos na parte da gestão da base, né, que eles vão na escola verificar se esses meninos estão em sala de aula, né? E aí já aconteceu situações de o Roger, o Rômulo chegar lá e tá único, exclusivamente, agora em tempos de pandemia, o atleta do Barra, né? Então, todos os outros alunos optaram por fazer o ensino híbrido, estar em casa, não estar assistindo a aula, justificando a pandemia, e está lá o atleta e o professor. Então, eles são cobrados, inclusive, a ter uma adolescência muito diferente da maioria dos adolescentes. Né? Com muita disciplina, com muita regra. Então, nem todos estarão dispostos a pagar esse preço de forma longitudinal, né? Talvez no começo vem e aí acaba, né, desistindo. E essa desistência também é uma escolha. O Rafael, e vocês já conseguiram emplacar algum nome, alguma revelação em um grande clube? Enfim, já tem esses históricos? Como o projeto é um projeto, né, muito embrionário, né, muito novo, hoje nós temos sim grandes potenciais, atletas que estão sendo monitorados. No profissional, né, no Barra profissional, hoje boa parte dos nossos atletas da base já treinam, já compõem elenco. Por questões legais, eles não podem ir para a competição. Nós tivemos agora um menino que jogou profissional, ele tem idade, ele está inscrito, ele já, né, atende todos os critérios, né, do regulamento do Campeonato Catarinense da Série B, o Davidson, e ele acabou sendo parte de um dos jogos, né, contra o Inter de Lages, na cidade de Lages, ele entrou. E aí foi muito bacana também que os meninos que estavam na concentração, que estavam no alojamento, acompanharam e vibraram com a história do Davis, que estreia no time profissional do Barra. Então, nós também passamos agora recentemente por um surto de Covid no profissional, né, inclusive com algumas partidas adiadas, né, do profissional, e aqueles atletas que não foram, né, diagnosticados com Covid permaneceram treinando, e muitos dos nossos atletas que conseguem acompanhar o nível profissional foram convocados, né, pelo nosso técnico do profissional a compor o elenco do profissional. Então, nós estamos preparando esses atletas também, né, para fora, mas certamente, né, se o clube só subir para a primeira divisão do Campeonato Catarinense, eu tenho certeza que esses atletas eles irão, né, compor o elenco e até mesmo ter participação ativa no ano que vem, representando a cidade de Balneário Camboriú. O Rafael, esse time do Barra está muito bem classificado, né, indo muito bem aí na Série B do Catarinense. Ele tem atletas de que idade a que idade? Daí nós temos atletas, inclusive, com 36 anos de idade. Mais novos? Nós temos o Davis, que entrou aos 16 anos, né? Uhum. Até o Alex Maranhão. E esses que estão no profissional têm um salário? Tem, é completamente profissional, né? Não há atletas amadores, todos vinculados, federados, todos, né, com contrato assinados, atletas que inclusive já passaram, né, por clubes do cenário nacional. Rafael, você tem ideia de quanto ganha um atleta num clube, né, catarinense, fora da capital?
Para ter uma ideia de qual é o potencial de ganho? É muito variável. Nós vamos Mas ter a partir atletas que ganham de R$ 2.500 a partir de 2.500 a 20, 30 mil reais, né? Então vai depender muito da folha salarial de cada clube. E esses de base que estão lá sendo formados, na verdade eles têm toda a estrutura de vida paga pelo clube, né? Você falou ali de alojamento, alimentação, e eles também passam a receber alguma coisa a partir do momento que vão para competições? Como é que funciona? Então, nós temos que seguir exatamente, né, o que preconiza a legislação na formação de atletas, né? O que nós oferecemos são algumas ajudas de custos, né, para deslocamentos, né, para visita de familiares. Vamos combinar, né, que só o fato de estar num alojamento, estar recebendo toda essa estrutura, estar sendo assistido por quem entende, por quem vai dizer, ó, por aqui é legal, por aqui não é legal, né, vamos te representar, vamos te levar de repente para peneiras, para outras situações, já é um ganho. Já é um grande incentivo, né? É claro, né, alguns recebem o auxílio, né, são apoiados, né, por pessoas que, inclusive, trouxeram eles, né? Então, eles são presenteados com chuteiras, são presenteados com alguns mimos, né? Mas tu não pode firmar um contrato, né, aonde tu coloca esse atleta para trabalhar, profissionaliza ele e desrespeita a legislação vigente no nosso país. Então, o Barra tem um setor jurídico que tem muita responsabilidade nesse sentido, né, para que essa captação do atleta também não seja uma captação que não vá em conformidade com a legislação, com aquilo que preconiza a CBF, aquilo que preconiza a FIFA. Da mesma forma que nós não temos estrangeiros, né? Então a gente não tem um menino que veio da Argentina, do Uruguai ou de qualquer outro país, né, que nossos olheiros foram lá buscar, né? Pode acontecer de repente, alguém que veio morar no Brasil, ou pais, né, já moradores aqui do Brasil, que têm a cidadania brasileira, aí sim, mas nós não temos captações no fora do país. E, Rafael, em relação à comunidade local aqui, essa gurizada, esses jovens aí de, né, adolescentes de 12, 14 anos, tem uma relação com a comunidade local? Nós estamos estreitando bastante esse laço, inclusive nós treinamos recentemente no campo da Vila Real, a gente treina no campo da Barra, né? A gente gostaria de até adotar mais mecanismos de proximidade. A pandemia nos limitou um pouco essas situações, né? Mas já estão inseridos na rede municipal de educação, então eles estudam, né, com adolescentes aqui do município de Balneário Camboriú. Nós temos um atleta de Balneário Camboriú, né, o Gustavo, que é morador de Balneário Camboriú, que fez o processo, né, de avaliação e foi aprovado. E também acontece de nós termos atletas em que a família, vem embora, por condição, né, ou às vezes até por necessidade, vem embora. Então nós temos um atleta do Pará que a família inteira mora em Camboriú agora, os pais estão trabalhando, né, a gente até tenta mediar, né, empregos a esses pais, né, com parcerias que nós temos aqui na cidade, através até do nosso network. Então, o atleta, ele não mora no alojamento. Mora a família veio, que mora legal aqui. Isso. E aí a gente acaba, né? Fica uma semana aqui conosco, 2 com a família, então a gente vai se flexibilizando. Ô, Rafael, e quem está nos ouvindo agora está achando esse projeto sensacional, e eu estou falando de empresários, enfim, e olha, quero fazer parte desse projeto de alguma forma, quero contribuir, quero ser um patrocinador, existe essa possibilidade? Daí procura a direção do Barra, na figura do Bênio, nosso presidente, né? Marca uma visita no escritório, né? Apresenta uma proposta, né? E aí, quem sabe, há essa possibilidade sim, né? O Barra tem muito interesse, né, em estreitar o laço com a nossa comunidade, né, com Balneário Camboriú. Nós temos, né, muitos funcionários, né, que são de Balneário Camboriú. São quantos funcionários hoje lá no Barra? Direta e indiretamente, nós temos mais de 30 colaboradores. Nossa, é muita gente. Né? Então, nós temos prestadores de serviços, nós temos funcionários, né, que estão empregados através, né, de carteira de trabalho, conforme a CLT, e aqueles que prestam algum serviço ao Barra. Então, para fazer toda essa máquina, né, toda essa engenharia funcionar, muitas pessoas acabam, né, contribuindo, do roupeiro ao massagista, a assessoria de comunicação, ao fisioterapeuta, ao médico, e acaba sendo uma grande família. E aí, muitas vezes, né, é questionado, e aí, que time tu torce? Né? Eu sou torcedor fanático de um time, né? Tenho tatuagem desse time, inclusive no meu processo seletivo, né? Alguém olhou lá e disse assim, e aí, para quem tu vai torcer agora, né? E é claro que o amor ao nosso time, ele permanece,
mas não tem como tu não se encantar com o projeto e dizer o seguinte, agora o meu coração também é azul e branco. E sempre tem aquela coisa catarinense, como Santa Catarina não tem uma tradição muito efetiva, tu sempre tem, não, eu sou Marcílio e Corinthians, né, que é o meu caso. Mas, enfim, é isso, é brilhante essa iniciativa, parabéns ao Beni e toda a equipe aí do Barra Futebol Clube, a gente vai estar acompanhando e o Beni já fica pré-convidado para vir aqui nas próximas semanas, para a gente tratar um pouquinho mais desse projeto, falar um pouquinho mais, abrir a possibilidade para que a comunidade participe de forma efetiva. A gente tem grandes empresas, grandes marcas que com certeza gostariam de ter visibilidade em nível nacional e até internacional, e eu acho, sinceramente, que esse é o momento de chegar junto, viu? Porque o Barra vai levar essa marca, os atletas e o nome de Balneário Camboriú muito longe, eu tenho fé nisso. Agradeço o espaço do programa para poder estar falando um pouquinho da psicologia do esporte, né? Mais uma vez sentar aqui essa poltrona, ser muito bem recebido por toda a tua equipe, poder apresentar o Barra, né? Um Barra muito jovem, com bons resultados. O ano passado foi por um detalhe que não subiu para a Série A do Campeonato Catarinense. Contar com a torcida do morador, né, de Balneário Camboriú, de Itajaí, de Camboriú. Eu brinco com os amigos, com familiares, o Barra, com todo o respeito, né, ao Marcílio, do qual nós temos uma excelente relação de afeto administrativa, né? Nós mandamos os jogos do Barra no estádio do Marcílio Dias, com toda boa parceria entre a direção Barra Futebol Clube e Marcílio Dias, com times, né, da cidade vizinha, de Camboriú, mas o Barra, ele representa com muito carinho a cidade de Balneário Camboriú. Eu digo, olha, nós moramos em Balneário Camboriú, nosso CNPJ é de Balneário Camboriú, nós estamos aqui nessa cidade, né, nós passamos o dia aqui, treinamos em Camboriú, nosso centro de treinamento fica no município de Camboriú, e nós jogamos em Itajaí. Então, convido aí a todos os moradores de Balneário Camboriú a adotar também o Barra, se não for como primeiro time, como segundo time, porque certamente vai representar muito bem a nossa cidade e vai trazer muitas alegrias e até uma recreação e lazer, quem sabe no futuro muito próximo, para pais e filhos e famílias assistir o Barra no estádio. Rafael, obrigada pela tua participação, super obrigada, viu? Agradeço. Gente, conversei hoje aqui então com o psicólogo Rafael Gustavo Diniz, ele que é psicólogo da área do esporte, é psicólogo do Barra Futebol Clube e veio trazer para a gente um panorama desse projeto social, sobretudo, um projeto esportivo, mas um projeto de inclusão, um projeto de oferta de educação, de formação de personalidade e de oferta de futuro pessoal e profissional aí para os nossos jovens no Brasil inteiro. Parabéns mais uma vez, espero que você tenha gostado desse papo reto. Se você gostou também de ouvir essa história, quer saber um pouco mais sobre o Barra Futebol Clube, tem um Instagram? Tem um Instagram, vou colocar aqui na tela para vocês poderem acompanhar também, acompanhar o Instagram. Nós temos o site, se de repente quiserem, né, assim que for permitido, né, acompanhar um jogo no estádio, será um prazer. E também, né, acompanhar através da internet, tem alguns jogos que são transmitidos, vai ser de uma grande alegria ter a audiência e a participação dessa comunidade tão acolhedora que é a comunidade de Balneário Camboriú e região. Não tem erro, gente. Procura lá no Google Barra Futebol Clube Balneário Camboriú, você vai achar todos os endereços também, faça a sua parte, participa, torça e se puder contribuir, tenho certeza que a sua contribuição será bem-vinda. Bom, o nosso Papo Reto de hoje termina por aqui. Eu quero deixar claro aqui o nosso canal aberto também no Instagram, o meu pessoal, @roberta.dietrich, DIETRICH. Manda lá quem que você quer ver sentado aqui na nossa poltrona, que papo reto você quer ouvir e sobre que assuntos você gostaria que a gente abordasse no nosso programa. É com você que a gente faz o Papo Reto e mais longe. Beijo, até a próxima.